Fala pessoal, eu sou o Melo, professor de Química, e estou aqui para dar nossa segunda aula de relações numéricas. O que nós já vimos? Nós já vimos que um mol sempre vai ter uma quantidade de unidades relativa a 6 vezes 10 a 23, certo? Chamamos essa quantidade de constante de Avogadro, simples. Então um mol sempre vai ter essa quantidade, perfeito. Agora o que a gente vai entender? A massa molar. O quanto que pesa um mol? É isso. A massa molar é a massa em gramas, peso, certo? Massa de um mol é o peso de um mol, a massa de um mol, de entidades elementares. Entidades elementares, eu estou dizendo aquilo que a gente abordou na primeira aula. Pode ser molécula, pode ser átomo, pode ser unidades iônicas, podem ser íons, e por aí vai. Só que antes de eu trabalhar massa molar, eu queria fazer uma analogia que eu acho que fica mais fácil da gente entender. Uma dúzia sempre tem 12, todo mundo sabe disso. Uma dúzia de laranjas tem 12 laranjas. Uma dúzia de melancias tem 12 melancias. Uma dúzia de professores tem 12 professores. Beleza. Só que uma dúzia, gente, se eu pesar essa uma dúzia de laranjas, eu vou ter uma massa, certo? Só que essa massa, o interessante dessa massa é que a massa, ela não é a mesma para toda situação que eu tenho. Por exemplo, uma dúzia de laranjas, gente. A gente sabe que uma dúzia de laranjas tem 12 laranjas, em qualquer lugar do mundo, certo? Só que em qualquer lugar do mundo, uma dúzia de laranjas aqui vai ter uma massa. Só que essa massa, ela pode variar. Pô, tem uma laranja muito gordinha, tem uma laranja mais fininha, com pouca água. Depende de qual tipo de laranja eu tô falando. Da mesma coisa, se eu tenho uma dúzia de melancias, em qualquer lugar do mundo são 12 melancias. Beleza. Mas a massa de uma dúzia de melancias vai ser a mesma? E mais do que isso, a massa de uma dúzia de melancias é a mesma massa de uma dúzia de laranja, de uma dúzia de limão, de abuticaba, de travesseiro, do que for, de celulares? Não. Então a massa, gente, ela varia. E aí fica um pouquinho mais elaborado a nossa análise. Da mesma forma que nós sabemos que um mol é igual a uma dúzia, sempre tem 6 vezes 10 a 23 unidades, a gente sabe que um mol sempre vai ter uma massa. Assim como uma dúzia sempre tem uma massa relacionada. Só que essa massa não é a mesma. Depende de quem que eu tô falando, sacou? Eu tô falando de um mol de laranja ou de melancia? Tô falando de um mol de celulares? Um mol de quê? Depende de quem eu tô falando. Então, novamente, essa massa, ela varia. E como que a gente vai descobrir qual que é essa massa? Por uma grandeza chamada massa molar. Isso que é a massa molar. É o peso, né, entre aspas, de um mol de qualquer coisa. Só que essa massa, esse peso de um mol, varia. E aí, cada caso é um caso. A gente tem que saber calcular a massa molar. E agora, bora junto. A massa molar, então, é o peso de um mol. Eu tenho um exercício aqui, eu tenho M.M, a abreviação para massa molar, beleza? Massa molar. Eu quero saber qual que é a massa molar do cobre, Cu, o cobre, um elemento metálico aqui. Aí a questão, ela pode te dar dois tipos de dados. Ou o vestibular que você faz tem tabela periódica, que não é o caso do Enem atualmente, ou o vestibular que você faz não tem tabela periódica, que é o caso do Enem atualmente. Então, o que vai ser de dado para você? Ele vai virar e falar o seguinte: ô, fulano, o cobre, um átomo de cobre pesa 63,5 U. Pessoal, o que é esse U aqui? É uma unidade arbitrária. Gente, faz sentido eu falar um átomo de cobre em grama? Faz sentido eu falar que esse pincel, o peso dele é em grama. Mas um átomo de cobre em grama não faz sentido, porque varia um número muito, muito, muito pequeno. Então eles criaram uma unidade arbitrária. Às vezes pode aparecer assim, ó, U, unidades atômicas. U é essa unidade que a gente usa mais. Ou se não, o vestibular vai virar para você e falar, o cobre na tabela periódica, ele tem número atômico, que é sempre o menor número, 29, e o número maior é a massa dele, a massa atômica dele, certo? 63,5.
Então você vai usar ou esse valor aqui ou esse valor aqui, dependendo da tabela periódica, se estiver presente ou não. Mas qual que é a relação disso para a massa molar? A conversão, gente, U para massa molar, é só você tirar o U. Você vai lá e ao invés de colocar o U, que é a unidade de um átomo, eu vou colocar uma unidade mais pautável para a gente, de uma grande quantidade. Pensa que um mol tem um monte de átomos, tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Então tem muito átomo, gente. Essa quantidade já pode ser palpável para a gente macroscopicamente. Então a unidade a gente consegue já ter um valor, que nesse caso é em grama. Grava comigo. Massa molar, a unidade sempre é gramas por mol. Sempre, gente. Repete em casa. Massa molar é grama por mol. Simples. Então, qual que é a massa molar do cobre? É 63,5 gramas por mol. Como que a gente faz a leitura disso? Por mol, ou seja, 1 mol do cobre pesa quanto? 63,5 gramas. Sempre. Ou se não, pode aparecer assim também para você, ó. A massa molar do cobre é 63,5 gramas vezes mol a menos 1. O que é isso? Grama vezes mol a menos 1. O mol a menos 1, gente, ele está dizendo que está no denominador. Então é a mesma coisa que isso. Grama por mol. Só que eu tenho aqui o mol a menos 1 no numerador. Então esse menos 1 está dizendo que está no denominador. É a mesma coisa, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso. É grama por mol. Show de bola? Então, beleza. Quando eu tenho um caso atômico, é simples. É só jogar a massa atômica do cara e trocar o grama por mol. Show de bola. E se não for um átomo? Se for, por exemplo, o CO2, que o CO2 já é uma molécula, é um conjunto de átomos. Eu tenho um átomo de carbono, que não está escrito um aqui, lembra disso? O 1 a gente não escreve, e 2 átomos de oxigênio. Então, no total, tem 1, 2, 3 átomos, certo? E o que a gente vai ter que saber, o que a gente vai ter que fazer para achar a massa molar desse cara? A gente vai ter que somar as massas de cada átomo. Então, por exemplo, a questão virou para você e falou, o carbono, cara, ele pesa 12. 12U, pode aparecer também, unidades atômicas, UA. E o oxigênio pesa 16. Só que nós sabemos que na molécula de CO2 tem um átomo de carbono que pesa 12. E tem também, vamos somar aqui, tem um átomo de carbono, já matamos o carbono, que pesa 12, e tem 2 átomos de oxigênio. E cada um pesa quanto? Eu tenho 2 átomos de oxigênio, que cada um pesa 16. Então, na verdade, a massa dessa molécula, vamos dizer assim, é 12 mais 2 vezes 16, que vai dar 32 mais 12, 44. A massa da molécula, então, é 44U, beleza? E a massa molar? Tira o U, e qual que é a unidade de massa molar? Você já sabe que é gramas por mol. Ou seja, 1 mol do CO2 pesa 44 gramas. Sempre. Então, vamos lá. 1 mol do CO2 tem 6 vezes 10 a 23 unidades e pesa... Quanto que vai pesar? 44 gramas. Beleza? 1 mol pesa 44 gramas. Nem precisa colocar 44 gramas por mol, porque eu já estou falando que 1 mol pesa 44 gramas. Perfeito? Agora, e se eu falar de outro cara? A massa vai variar. Se eu falar para o cobre, 1 mol de cobre tem quantas unidades? 6 vezes 10 a 23. Show? E além disso, vai pesar quanto? Vai pesar 63,5 gramas. E o que o exercício vai brincar com você? Ele vai te dar uma dessas 3 informações e vai perguntar outra. Ah, fulano, e se eu tiver meio mol? Qual que vai ser a massa? Meio mol, X. E se eu tiver 12 moléculas? Qual que vai ser a massa? 12 moléculas, X. Se eu tiver a massa tal, qual é a quantidade de matéria? Ou seja, quantos mols? Massa tal, X. E é isso que a questão vai brincar.